Fernando, bom dia, meu nome aula de matemática, livro, unidade 3. Ah, tá, só um pouquinho, eu já vou terminar de apresentar, eu tenho que receber umas informações. Nono ano, unidade 3, nós vamos ver o exemplo da segunda consequência do teorema de Tales, certo? Na planilha, lá no diário de classe de matemática, eu coloquei para vocês como é que a gente chega nessa segunda consequência e a gente vai aplicar esse exemplo. Está ali na página 21 e hoje é dia 4 de novembro de 2020. Podem abrir ali, eu já vejo com vocês. Então tá, né? É isso aí. O exemplo, então, vocês vão ver que o exemplo é muito simples lá. Lá na página 21. Deixa eu tirar aqui. Segunda consequência do teorema de Tales, tá? Tudo isso aqui, ó, eu deduzi para vocês. E por que eu deduzi num vídeo? Vocês podem acessar lá no diário de classe, tá? Tem ali esse teorema da bissetriz aqui. Eu coloquei num vídeo, acessa o diário de classe, tá no YouTube. Tu vai ver ali, eu utilizei o GeoGebra, bem bacana assim, a demonstração disso aqui no GeoGebra, certo? Daí eu quero que tu assista lá, depois me traz um retorno. Mas o que é importante salientar? Vou deixar em foco esse desenho aqui, para tu ver, na verdade, o que esse... eu não consigo... Eu preciso do controle do projetor. Vou deixar aqui assim, tá? Para vocês verem. Então, se tu tiver um triângulo ABC, tá? Não é essa caneta. Se tiver um triângulo qualquer ABC, tá? O que é um triângulo ABC? Ponto A aqui, ponto B aqui, ponto C aqui. Sabe o que é bissetriz, né? Bissetriz é aquele segmento, aquela reta que corta o ângulo em duas partes de mesma medida. Então, por exemplo, se o ângulo aqui interno desse triângulo aqui for 60, ele vai cortar em 2 de 30. Se for, sei lá, 40, 2 de 20, certo? Então, a bissetriz ela faz isso, ela divide essa variação angular aqui em duas exatamente iguais, tá bem? Então, quando tu corta o triângulo ali, quando tu passa a bissetriz por um dos vértices do teu triângulo, tu vai fazer esses dois ângulos de mesma medida. E daí como é que tu marca a proporcionalidade aqui, dos segmentos? Tá vendo esse segmento aqui, esse segmento AB aqui? Esse segmento AB, em comparação
a esse segmento BD aqui, ó, tá? Esse dividido por esse vai ser igual a esse dividido por esse aqui, ó. Esse dividido por esse. Bem simples de lembrar, sabe por quê? Pensa assim, ó, que cada um desses lados aqui, ó, cada um desses lados que formam o ângulo cortado ali pela bissetriz, certo? Cada um desses lados aqui, ó, ele tem uma projeção, né, como se fosse uma sombra pela bissetriz. Olha só, essa rampa aqui, ó, tem essa sombra aqui, ó. Certo? Estão entendendo isso? Não? Sim? Não? E esse lado aqui, ó, tem essa sombra aqui, ó. Tá? Pela bissetriz. Certo? Então, se tu comparar esse lado com a sua sombra, com a sua projeção, e esse comparar é dividir, tá? Se tu comparar esse lado aqui, ó, com a sua sombra, tem que ser a mesma coisa que comparar esse aqui com a sua própria projeção. Ok? Entendeu? Então, do Teorema de Tales, a gente pode tirar essa conclusão, por exemplo. Ó, AB está para BD, assim como AC está para DC. Ó. Certo? Daí é proporcional. É isso que a gente está fazendo aqui. Esse teorema da bissetriz. Então, dado isso, vamos ver o exemplo. Na página 21. Olha só. Muito bem. Aqui está o teu triângulo ABC, ó. Bem curtinho, né? Meu triângulo ABC. Aqui está o meu triângulo ABC, certo? Onde é que está a bissetriz? A bissetriz está aqui, ó. Uma reta que está dividindo esse ângulo em dois ângulos de mesma medida, certo? Eu tenho essa medida AC aqui, vale quanto? Agora eu quero a participação de vocês. AC vale quanto? AC, tá vendo o ponto A aqui e o ponto C? Eu quero saber o segmento AC, vale quanto? Nem a gente fez ali antes. Não entendi. Nem a gente fez antes. O A, B, C. Eu quero saber a medida. Se pegar uma régua ali, vale quanto? Quanto é que está dizendo que tem a medida do lado AC? Vocês conseguem identificar o lado AC? 6, né, Kézia? Muito bem, ó. Isso aqui vale 6. Tá bem? E o lado AB vale quanto? 5. O AB vale 5. E o CB vale quanto? CD. CB. Cristã da Brasa. Ó, cuidado, é uma pegadinha, hein? É que a Maria deve ter escutado CD. É CB. C de bicicleta, não. C de Carlos e B de bola. CB vale quanto? Tem 2 números. Hã? Tem 2 números. Tem 2 números. Ó, Maria. 2 vale de D até B. Eu quero saber de C até B vale quanto? 4,8. 8? 4,8. Por que 4,8? Eu não expliquei. Ah, tu multiplicou, né? Mas será que faz sentido contar isso com isso aqui, multiplicar? Será que é esse o conceito? 4,4, né? Pega essa medida aqui e soma com essa medida aqui. Tá? Não tem escapatória, vocês vão ter que participar, tá bem? Vamos lá. 4,4 é a medida CB. Agora eu vou perguntar outra medida para vocês.
Eu quero a medida CD. Vale quanto? 2,4. Mais alto. 2,4. 2,4. E a DB? 2. 2. Muito bem. Olha só. O que está sendo pedido aqui, ó? O que a gente pode observar, tá? Se esse segmento aqui é bissetriz, e o segmento AC em relação à sua projeção tem que ser a mesma comparação que a gente faz do AB em relação à sua projeção. Então, eu vou fazer AC para CD, ou seja, ó, AC para CD. Agora eu vou pegar as medidas, tá? AC, vocês me falaram que vale 6, CD 2,4. Se eu dividir 6 por 2,4, agora como é que eu comparo o outro lado com sua projeção? Seria, deixa eu ver se eu não estou na frente aqui, seria AB em relação a DB, certo? AB vale quanto? 5. DB vale quanto? 4,4. DB. 2. Então é isso que ele está nos propondo. Tá, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar, ó, justamente aquilo que a gente fez ali, ó. ABBD 5 sobre 2, AC CD, ó, 2,5. Meu desenho ficou ali, né? Vou tirar o desenho aqui. Ok? Ó, e daí dividindo 5 por 2, 2,5. 6 dividido por 2,4 também dá 2,5. Como é que a gente divide 6 por 2,4? 5 por 2 é fácil, né? A gente simplesmente faz assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 dá 5 menos 4 dá 1. Bota um 0 aqui, vírgula aqui, 5 dá 10 e resta 0. Mas 6 dividido para 2,4, como é que a gente faz? 6 dividido para 2,4, tá? A gente iguala o número de casas decimais, primeira coisa, e depois tira o 0, né? Quantas vezes 24 cabe no 60? Quantas vezes 24 cabe no 60? 60 dividido por 24. 2 vezes. Oi? 2 vezes. 2 vezes. Ó, 2 vezes dá 48. 60 menos 48, 12, né? 12. Daí eu coloco 120 aqui e uma vírgula aqui. 5 vezes de 24, 120. Resta 0. Tá bem? Então esse é o exemplo do cálculo da bissetriz. Tá? A bissetriz corta o triângulo ali em duas metades, né? Daí tem um segmento com a sua projeção, o outro segmento com a sua projeção. É só fazer essa comparação, é o teorema de Tales. É só isso que tu tem que aplicar. Vamos lá então? Ó. Vamos lá para a página 22. Posso fazer o primeiro com vocês? Tá. Então, esse exercício 1 aqui, ele resume todas as aplicações do Teorema de Tales, tá bem? Ó. Então, a primeira aplicação, eu vou botar nesse canto aqui, deixa eu ver. Nesse canto aqui vocês conseguem enxergar e o cálculo eu faço aqui. Vou fazer o primeiro, tá? Teorema de Tales, essa reta DE aqui, ela é paralela a BC, e se isso acontece, eu posso comparar esse segmento em relação a esse. Tá? Essa aqui é a primeira consequência. A gente viu algumas semanas atrás. Posso comparar esse com esse e esse aqui com esse aqui. Tá?
Então tá, ó. X em relação a x mais 3 tem que ser igual do outro lado, 4 em relação a 6. Vocês estão acompanhando isso? Certo. Ah, como é que eu isolo o x aqui? Passo o x mais 3 multiplicando, passo 6 multiplicando para cá, ok? 6 que multiplica x é 4. Olha só, tem que botar entre parênteses, tá bem? O x mais 3 tu tem que botar entre parênteses para multiplicar pelo 4 ali. 6x então. Tu tem 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12. Passo 4x para cá. 6x menos 4x é igual a 12. 2x é igual a 12. X é 12 sobre 2. Isso aqui vocês já estão, né? Sem cabelos de saber. X igual a 6. Significa que esse segmento aqui, ó, que está mais deitado que esse aqui, ó, realmente, ó, vale 6. E esse aqui, ó, quanto é que vale esse segmento aqui, ó? Olha só, presta atenção. A resposta está aqui para vocês. O x vale 6. Eu estou dizendo que esse segmento AD aqui, ó, AD vale 6. Mas BD vale quanto? 9, né? 6 mais 3, 9. Então esse lado vale 9. 6 está para 9, assim como 4 está para 6. Beleza? É desenvolvimento, tem que ter o desenvolvimento, tá, Bernardo? Vamos lá, rapidinho. Tá bem. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Desse lado parece que eu livrei o reflexo. Só um pouquinho, mais uma vez. Tá, acho que agora tá melhor aqui, deste lado. Deste lado. Pausa mais uma vez. Certo? O item B agora, esse aqui, exercício 1, página 22, item B. E terminando o item B, já pode fazer o item C. Agora é o momento. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aí, sem problema nenhum. Para todos. Ingrid, a gente tem que ver, o Wagner tá lá por cima, né? A gente tem que ver esses controles dos projetores. Estão usando o controle? Oi? Estão usando? É que só tem um, eu só encontrei um, para cada projetor tem um, né? A gente tem que saber onde é que estão esses projetores. Está precisando dele agora? Sim, Mas será que ninguém está usando? eu acho que sim, acho que alguém está usando. Então, deixa que depois, num momento, eu falo com o Wagner. Já. E daí eu pergunto para ele onde é que estão esses controles.
Isso está para resolver então. Resolvendo então o item B, exercício 1, item B. Aqui, certo? Eu tenho esse lado aqui, esse lado do triângulo, o lado AC, o lado AB e o lado BC. Vocês estão observando esses lados do triângulo, certo? E eu tenho esse segmento BE aqui, ó, que ele é paralelo a CB. Então eu posso considerar isso aqui como duas retas paralelas, certo? E os segmentos em cada lado são proporcionais. Então, olha só, eu tenho o segmento da esquerda aqui, ó, e eu vou comparar com o da direita aqui. Eu posso fazer a mesma coisa nesse lado AC aqui, o segmento, digamos, da esquerda, né, em comparação ao segmento da direita. Vocês estão acompanhando isso? Estão entendendo? Ó, então, eu vou comparar AB em relação a EB. E do outro lado, quem é que eu vou comparar? Me fala aí o nome dos segmentos. AD, muito bem, em relação a DC. Muito bom. Tá? Agora vamos substituir os valores. AB vale quanto? 10. E EB? 10. EB? 2, certo? 10 dividido por 2. Agora eu tenho que comparar. O AD vale quanto? Exatamente, é X, né? Eu vou dizer que vale X, é o que eu quero descobrir. E o DC vale quanto? 3, né? Ó, então assim eu descubro X. Eu falo para vocês, né? Eu coloco uma vertical no X e uma horizontal no X. X vai ser igual à multiplicação dos números que foram marcados. O 10 e o 3 foram marcados, dividido por aquele número que não foi marcado, né? 10 dividido por 2 dá 5. Então, o resultado de 10 por 2, 5. X. X igual. X é igual a 5 vezes 3. X igual a 15. Fechou? Kézia. Conseguiu encontrar esse valor, Kézia? Tu quer dividir conosco qual foi o problema? Não tá afim de responder? Não, eu não consigo. Tá, mas tem que me fala assim, de repente tu participando, respondendo, quando eu pergunto ali, quanto é que vale isso, quanto é que vale aquilo outro, daí tu pode me dizer, né, quais são as tuas dificuldades, se tu está identificando, não sei se é problema que tu está identificando, não está identificando, não sabe, preciso saber para poder te ajudar. Tá bem? Vamos lá então, vamos tentar o item C então. O item C que não tem, né? O exercício 2. Tá? Apagando aqui, ó. O exercício 2 diz o seguinte. O exercício 2 é o seguinte, ó. Tu tem um triângulo, tu tem três retas paralelas aqui, ó. R, S e T, ó. Aqui está a reta R, aqui está a reta S e aqui está a reta T, certo? E as tuas transversais são esses dois lados aqui, ó, do triângulo. Ok? Daí a gente pode comparar. A comparação que a gente faz de um lado, a gente faz do outro lado também, certo? Então, que comparação, por exemplo, para descobrir o valor de X,
Para descobrir esse valor de x aqui, que comparação tu pode fazer? Vamos lá, Kézia, contigo. Que comparação pode fazer do lado esquerdo e do lado direito para descobrir, digamos, x? Vocês têm que me dar alguma alternativa do que eu faço aqui. Ó. Daí eu mostro para vocês, esse aqui é um bom caminho, ou se não é um bom caminho por causa disso. Vamos lá? Pode falar, Maria. Na 2 tem que comparar, nem da vez. Sim, tem que comparar. Mas tem alguns detalhes nessa 2, mas se tu quiser, tu pode falar o que tu pensou, Maria, que daí eu te ajudo. Entendeu? Mas eu estou perguntando para os teus colegas aqui, eles ficam só me olhando, eles não querem responder para mim. Fala tu então aí. Eu ainda estou pensando em resolver. Tá? Então tá, vai pensando aí. Não dá pra fazer. Fala um pouquinho mais alto. Não, foi. Não, mas pode pensar alto. Daí eu vou escutando os teus pensamentos e já vou te ajudando. Vai lá. Tem que aumente aqui? Não, tá fazendo ali a pergunta. Tem que descobrir o valor de x e de z. Isso. Qual a ideia? Tá igual, RS aqui. R é o nome da reta, tá? E S é o nome dessa reta aqui, ó. E T é o nome dessa reta aqui, tá? X é um lugar reservado para o valor, Y é para esse segmento aqui e Z para esse pedaço aqui, ó. Tá? Daí a gente tem que utilizar a primeira consequência de Thales ali, visto nas semanas passadas, para tentar resolver a proporcionalidade. E aí? Para tentar resolver o valor de x. Vamos tentar aplicar o que a gente viu no exercício Mas anterior. eu posso contar com um R aqui, tipo. Não, R não. O R não precisa entrar, nem S nem T. É x, y e z. Ó. Entende? Ó? Aqui é o nome da reta. Ó. A reta R é essa aqui. Ó. Isso aqui é a reta S. Tá? E aqui, ó, essa medida aqui, ó, vale x. Essa medida aqui vale y. Tá? É isso que ele está dizendo. Pode falar? Pode. Vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo no exercício anterior. Vai lá. Não posso dizer que x é igual a 12. X. Tá, mas não é assim que a gente compara, né? X igual a 12. A gente tem que fazer uma divisão. Lembra? A divisão que a gente faz no lado esquerdo, a gente tem que fazer no lado direito também. Tá? É isso. Essa é a primeira consequência. A Rosana disse, multiplica os lados ou somo. Talvez a soma, né, Rosana? A soma de um dos lados, de repente, vai dar uma ideia para a gente resolver. E aí, Bernardo? Como é que a gente resolve? A gente está usando a ideia. E tu, Kézia? Qual é a ideia? Não é melhor multiplicar somar 12 mais 10. Sim, a Rosana deu essa ideia, mas por que tu vai fazer isso? Para ver se chega no 84. No quê? Para ver se chega no 44. 84. Tá, o CX é o mesmo tamanho. Não dá pra fazer tipo X e Y por 12? Assim, ó, a primeira consequência é assim, ó, uma divisão que eu faço de um lado,
eu tenho que fazer a mesma divisão do outro lado, tem que ser correspondente, certo? Vamos chamar assim, ó, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o de cima, esse segmento aqui, 12, é o de cima, esse segmento aqui é o do meio, e esse aqui é o de baixo, é o segmento do de baixo. A mesma coisa acontece nesse outro lado aqui do triângulo, tá? Esse segmento X aqui é o de cima, do outro lado, esse segmento aqui é o do meio, do outro lado, e esse segmento aqui é o de baixo, do outro lado. A comparação que eu fizer... Acabou a luz. Acabou? Faltou luz. Faltou luz. Retornando então, faltou luz aqui, tá, galera? Então aí, me deem um oi aí, por favor. Ó, a Maria, o Eric tá aí, por favor. Me deem um retorno aí para saber se vocês estão me escutando. Mas o que aconteceu é que deu uma queda de luz ali, faltou luz, e já voltou agora. Daí caiu tudo. Tá? Então, a ideia aqui, ó, que tipo de comparação a gente vai fazer para calcular isso aqui? Pode me dar a ideia então, Bernardo. Tá. Fazer o 12 com 10 Ah, tá. Ó, 12 eu vou dividir para 10. e o X com Y. Ótimo, tá? Embora esteja... Qual é o problema de fazer isso ó, aqui nesse exemplo? É que tu vai ter duas letras aqui, ó, para tu determinar. Daí com duas letras e uma equação só tu não consegue dizer quem é X e quem é Y. Tá? Então a gente vai ter que dar uma modificada nesses valores aí, ó, nos valores não, na interpretação desses valores, né? Para poder comparar x, y, para poder encontrar x, y e z. Tá? Então, embora a ideia seja boa, para descobrir x eu teria que saber antes y, e para saber y eu teria que saber antes x. Não tem como saber os dois, eu teria que saber um dos dois antes, entendeu? E um depende, nessa equação um depende do outro. Qual seria a ideia então? Que outra ideia vocês poderiam utilizar para resolver aqui? Entendeu agora? Vai a jogada, Bernardo? Não dá para fazer isso com Z, já que vai ter uma outra letra, que vai ser o Y. Sim, dá para fazer, sim. Só um pouquinho que tem gente aqui tentando ver. A Osana falou aqui. Pois é. Com 20, Ó. Y com 3, aí tem mais uma letra em comum, que vai ser o Y.